capítulo 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus? E diz o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Ahimelech, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saúl que Davi era vindo a Keila. E disse Saúl: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e terrores. Então Saúl mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saúl maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traz aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo, certo tenho ouvido que Saúl procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Me entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saúl como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saúl? E disse o Senhor: entregarei. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saúl que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte do deserto de Zif. E Saúl buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saúl saía à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, no bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saúl, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse: não temas, que não te achará a mão de Saúl, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saúl, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para a sua casa. Então subiram os zifeus a Saúl a Gileade, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Jezimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregar-no nas mãos do rei. Então disse Saúl: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. E pois e diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequento, e quem o tenha visto ali, porque ele foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me convosco, e há de ser que se estiver naquela terra, ou buscarei em todos os lugares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif diante de Saúl. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campanha à direita de Jezimon. E Saúl e seus homens se foram em busca dele, o que anunciara Davi que desceu para aquela penha, e foi no deserto de Maom. O que, ouvindo Saúl, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saúl ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens a outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saúl. Saúl, porém, e os seus homens cercaram Davi, e aos seus homens para lançar a mão deles. Então veio o mensageiro a Saúl, dizendo:
apressa que ele vem, porque os filisteus são muito por entrar na terra. Veio que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Sela Ramalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Amém, igreja? Amém. Uma leitura longa, porém a palavra será breve. Gente, a trajetória de um homem de Deus. Todos nós sabemos que Davi, ele foi ungido pelo Senhor para suceder Saul, porque Deus havia rejeitado Saul. Saul foi levantado para ser o primeiro rei e entristeceu sobremaneira o coração do Senhor, e consequentemente Deus o substituiu por Davi, um menino, mas alguém instruído segundo o coração de Deus. E Davi, antes de reinar, ele teve uma trajetória bem complicada mesmo. Ele, de 1 Samuel capítulo 21 até o capítulo 23, ele vai de uma cidade chamada Nob até Engedi, que foi o último lugar lido aqui nesse texto. E nesse tempo, queridos, muita coisa aconteceu. Mas o que me chamou mais a atenção lendo 1 Samuel, nos capítulos 21 até o 23, foi o coração de Davi, o posicionamento de Davi, a humildade de Davi e a busca de Davi, o comprometimento que Davi tinha com Deus. Ao contrário de Saul, que ainda mencionava que Deus estava com ele, mas na verdade as suas más intenções evidenciam que Deus não estava com ele. Deus não estava com Saul mais. O Espírito já havia se retirado de Saul e ele começou a agir pior ainda do que quando achava fazer a coisa certa, fazendo a coisa errada. Porque o homem, quando age segundo o seu próprio coração, sem ter a direção do coração de Deus, as coisas são muito tendenciosas a darem errado, se tornar fracasso. Quando Davi esteve em Nob, ele foi até o sacerdote Ahimelech, que lhe deu pães para que ele se alimentasse. De Nob ele foi até Gat, uma cidade filisteia, e ali reconheceram ele, disseram: não é esse aquele que as mulheres cantavam assim, porque Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares? E tendo temor desse reconhecimento diante do rei Aquis, ele se fingiu de louco. De Gat ele foi parar dentro de uma caverna. Olha a trajetória do homem de Deus. Está entrando lá o cidadão, meu irmão. Olha, aqui ó. Veja que jovem. Para ele, muitos crentes não devem igreja.
Esse homem ungido, gente, foi parar dentro de uma caverna. Caverna de Adulão. Quantas vezes você já ouviu pregações talvez e acerca da caverna de Adulão? E lá se juntou com ele homens sem créditos, alguns malfeitores, homens em dificuldades, cerca de 400 homens. E ele teve dentro da caverna de Adulão. De Adulão ele foi até uma cidade moabita, chamada Mistá. Todos nós sabemos que Davi tinha um vínculo com o povo moabita, porque lá sua avó, Ruth, era uma mulher moabita. Ruth casou com Boaz. Desse casamento veio Obed, de Obed veio Jessé, de Jessé veio Davi. Então assim, Davi tinha uma forte ligação com os moabitas e ele foi procurar amparo para a sua família nessa terra moabita. Lá ele recebeu uma palavra do profeta Gade. Esse profeta Gade mais tarde ia ser muito útil durante o reinado de Davi. O profeta Gade falou para ele assim: não convém que você permaneça aqui em Mizpá. Não convém. Não se sabe por que Gade falou isso, mas na verdade era uma direção de Deus a Davi. E Deus vai agir assim conosco. Ele usa os seus instrumentos, ele usa os seus profetas, para que nós não andemos de maneira desnorteada. Agora, o que nós precisamos fazermos é obedecer a voz profética, desde que o profeta seja enviado de Deus. E aí é necessário ver o discernimento da nossa parte. É necessário. E nesse sentido, amados, muitas pessoas, nesse contexto de igreja que nós estamos vivendo, estão sendo enganadas. Porque Jesus fez menção dos falsos profetas. Os falsos profetas. Qual que é a mensagem profética que edifica a nossa alma? Aquela mensagem que vem principalmente para nos dar direção, para nos chamar ao arrependimento, para nos confrontar acerca dos caminhos errados. Nós estamos tomando. É mais ou menos assim. Se nós vermos toda a atuação profética na Bíblia, gente, não foi nada de revelation, porque isso, porque aquilo. Eu vejo a tua vida um anjo, uma bandeja na mão, esse tipo de coisa. Sempre o anjo é garçom, sempre. Esse tipo de coisa, gente, é complicado. Mas a mensagem profética, bíblica, é uma mensagem coerente com o coração de Deus, no sentido de edificação da alma, norteamento, direção, confronto, chamado a arrependimento, direção da palavra de Deus, uma palavra de consolo. Então, queridos, Davi recebeu a palavra de direção do profeta Gade, e aí o obediente ele sai do Mizpá e ele vai parar num bosque de Israel, em Judá. Interessante que Davi era um judaíta, para não dizer um judeu, e exatamente na terra de Judá ele andou de lá para outro, meio que sentia assim. E foi nesse lugar que ele não recebeu ajuda de ninguém. Aí o que Saul, nesse momento, quando Davi estava em Judá, Saul ele estava em Gibeá, debaixo de uma árvore em Ramá. E ele estava conversando com os benjamitas o seguinte: olha, Davi prometeu coisas
vinhas e olivares para vocês, para que não haja informação do seu paradeiro, onde ele está, na sua fuga, etc. Saul cheio de ódio, cheio de ira, cheio de morte no seu coração, até que um cidadão chamado Doeg, o Edomita, se apresentou e disse assim: eu sei mais ou menos, do que está acontecendo. Davi esteve em Nob e lá ele conseguiu alguma provisão com o Ahimelech, o sacerdote. Aí Saul, pirado, chama os sacerdotes e vieram na presença de Saul. E Saul falou: fiquei sabendo isso e aquilo. O Ahimelech se defendeu, mas mesmo assim Saul mandou os seus servos matarem Ahimelech e mais 85 sacerdotes. Não deu credibilidade à palavra de Ahimelech, que na verdade o Ahimelech tinha verdadeiramente recebido Davi, tinha dado pães a Davi. E naquele dia houve uma matança. Os servos de Davi não quiseram obedecer, mas aí esse Doeg, perverso, canalha, salafrário, usado pelo diabo, matou os sacerdotes do Senhor. Ahimelech e mais 85 sacerdotes, amando de quem? De Saul. Amando Saul. Gente, e fora isso, Saul foi até Nob. Ele tinha recebido uma palavra de direcionamento da parte de Deus: mata todos os amalequitas. Em relação aos amalequitas, que era um povo inimigo do povo de Deus, ele não matou os animais, quis oferecer em sacrifício a Deus e poupou a vida do rei Agag, dos amalequitas. Mas aí, com esse povo de Nob, ele mandou matar tudo. Mandou matar tudo: homens, mulheres, crianças, bebês de colo, animais, absolutamente tudo. E olha que tragédia. Tudo isso está relatado 1 Samuel 21 até o capítulo 22. Até o capítulo 22. E Saul maculava a vida dele. Maculava a vida dele. E teve um tempo na vida de Davi que ele estava nessa fuga, ele estava meio que sem direção. E muitas vezes na nossa vida, parece que as coisas estão tão confusas que nós estamos assim: o que fazer? Que decisão tomar? Como proceder? Como resolver isso? Não é verdade? E parece que Deus está sossegado, não está nem aí. É o louvor que eu acabei de cantar. É o louvor que eu acabei de cantar. Sem saber para onde ir. Sem saber para onde ir. Teve um tempo que Davi não sabia para onde ir, estava no região desértica, com homens aí, de 400 subiu para 600 homens. O que nós vamos fazer? Saul, diabólico, querendo matar Davi, aniquilar Davi, sem saber o que fazer. Mas para frente eu devo andar. Para frente eu devo. Não dá para voltar atrás, não dá para retroceder. Tem que ter um posicionamento correto diante daquilo que a vida proporciona. Olha o que a vida proporcionou para Davi, um Saul. Agora eu pergunto para mim e para você: o que a vida está proporcionando de dificuldade para você? E como proceder? O que a vida está proporcionando de dificuldade
claro para você? Pense. Feche seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos um pouquinho. Pense qual é a tua maior dificuldade. Ou será que está tudo bem? Quem crê que Deus vai intervir no teu favor? Se você buscar a face dele. Queridos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil nas nossas vidas, e é tempo de nós buscarmos a Deus. A trajetória da vida não foi nada fácil. Foram anos. Uma coisa é você passar por um problema, enfrentar esse problema nos dias, nos meses, no ano. Agora, uma coisa é você enfrentar um problema dramático durante anos. Porque Davi foi ungido mais ou menos com 17 anos. Ele começou a reinar depois que Saul morreu. Ele começou a reinar com 30 anos. Toda essa trajetória, desde a adolescência até o começo da fase adulta, 30 anos, um meninão ainda. Eu já tinha 30 anos e olha, um meninão que começou a reinar. Agora imagine alguém te perseguindo, querendo tirar a tua vida. Porque, amados, uma coisa é nós sofrermos tipos de perseguições. Uma pessoa que não vai com a tua face, não vou dizer cara, porque quem tem cara é cavalo, não? Uma pessoa que não vai com a tua fuça e começa a querer prejudicar, trapacear, passar perna, passar rasteira. As coisas todas começam a falar mal de você, a te denegrir, a te criticar destrutivamente. Uma coisa é isso. E está cheio esse mundo desse tipo de pessoa. Não é verdade? Está cheio esse mundo de gente perversa. Afinal de contas, né, queridos? Isso é tão complicado que a Bíblia diz que os maiores inimigos do homem talvez sejam da sua própria casa. Então, como lidar com isso, queridos? Como lidar com essas dificuldades? Nós precisamos ter um direcionamento correto da parte de Deus. E é só nós olharmos para a vida de Davi e como que ele agia, como que ele prosseguia mediante dessas dificuldades. Mas no capítulo 23, para ir para a parte final dessa palavra, Davi, ele soube que os filisteus estavam assaltando Keila, um lugar, uma cidade chamada Keila. Estavam roubando lá, estavam causando prejuízo. Aí Davi, o que ele fez? Ele buscou o Senhor. E Deus respondeu a ele. Interessante que Saul achava que Deus estava com ele, mas quem estava na intimidade com Deus era Davi. E Davi, nesse capítulo 23, aqui, o tempo todo está buscando a Deus. E Deus está respondendo a ele. E Deus falou para ele o seguinte: olha, você vai subir a Keila e vai pelejar contra os filisteus, porque eu vou te dar vitória. Deus deu uma direção para ele: eu vou te dar vitória diante dos filisteus. Mas aí, o que ele enfrentou em Keila? A ingratidão desse povo. Mesmo ele pelejando pelos moradores de Keila, ele enfrentou a ingratidão desses moradores. Mais uma vez ele perguntou, ele buscou a Deus: o que eu faço? Se porventura chegar Saul aqui, os moradores, os habitantes de Keila vão me entregar nas mãos de Saul. Deus falou para ele: vão te entregar.
mais uma vez sem rumo, mais uma vez perambulando, porém na direção de Deus. Aí ele chegou no deserto de Sif, e os cifreiros, lá em Beis, foram até Saul e disseram: nós sabemos onde está Davi. Nós sabemos onde está Davi. E assim, gente, entregaram Davi para Saul. E Saul foi mais uma vez pelejando, até que houve um momento que Saul enquadrou Davi durante essa presença. E quando Davi estava quase ficando nas mãos de Saul, o Senhor Deus pelejou e livrou Davi. Porque, como disse Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós buscamos o Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Glória a Deus. Não importa se tem inimigos, não importa se tem informantes, não importa se tem pessoas com más intenções, com terceiras intenções, não importa. Importa que o Todo-Poderoso está pelejando e Ele é justo. E Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Na hora que Davi estava quase entregue nas mãos de Saul, chegou uma mensagem ao ouvido de Saul: os filisteus estão atacando novamente determinado lugar. E Saul desistiu de Davi para ir pelejar contra os filisteus. E o Senhor deu o livramento. Tome posse do teu livramento nessa noite. Tome posse da tua vitória nessa noite. Tome posse daquilo que vem do trono da graça, do coração de Deus para a tua vida. Ainda que você pense agora, não tem mais jeito, o Senhor diz: tem jeito sim. Ele está levando a providência. Fique em pé nesse momento. Mas nós vemos que o tempo todo, mesmo na fuga, Davi estava na presença do Senhor. E esse Saul, ele foi até os enfermos e os abençoou, dizendo assim: olha, glória a Deus pela vida de você. Até que enfim alguém se compadeceu de mim e está no intuito de me ajudar. Usou o nome de Deus em vão. A sua motivação era matar o ímpio, usando o nome de Deus em vão. Mas assim, gente, a Bíblia está escrito que Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Davi, ele não era o perseguidor, ele era o perseguido. Deus está olhando para a nossa trajetória. Deus está olhando para a nossa vida. O que fará a diferença? As nossas condutas, o nosso coração de temor e tremor na presença dele. Se não há desejo de prejudicar ninguém, Deus vai dar amparo, Deus vai dar socorro. Leve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
Não foi Davi que compôs esse salmo, Salmo 120 não é anônimo, mas, porém, entretanto, talvez em um momento Davi pensou assim, naquele deserto, olhando para os montes, o deserto de Maom, ele também esteve, olhando para os montes, eleva seus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Todo-Poderoso Deus está do lado daqueles que buscam a sua face. Portanto, está difícil buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele